Estamos de volta, então, pessoal, nosso terceiro bloco do programa A Mesa com o Pai. E agora sim, pelo Facebook, se você quer correr para a página Karen A Mesa com o Pai, pode ir para lá que você vai poder participar, né? Fazer comentários da nossa reflexão da Palavra de Deus, ok? Então, se você gosta de anotar, pega lá o seu caderninho, sua Bíblia, caneta e vamos nos preparando para refletir um pouquinho sobre a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Bom, gente, eu espero que chegue no finalzinho da live, dê tempo da gente falar aí dos eventos que estão por aí. Mas eu só quero dizer para vocês, vai ter Glamour Mulher de novo, hein? Então fique esperto aí, acompanhe a programação da Life FM, que vai ter aquele evento lindo em homenagem ao Dia das Mulheres. Certinho? Deu tempo de você pegar suas coisas aí? Então, muito bem, vamos lá. Hoje, o nosso tema chama-se Atravessadores. Uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Muito bonita, mas também muito intensa, muito forte, me fez chorar. Hoje eu trouxe até lencinho, que eu tô preocupada se eu vou dar conta, né? De compartilhar com vocês tudo aquilo que eu experimentei nesse estudo. Então, assim, pra gente refletir um pouco, né? Sobre essa palavra de hoje, um tanto curioso isso que eu vou falar para vocês de atravessadores, porque nós estamos num tempo onde a palavra da moda é acessível, né? Tudo é muito acessível. A gente tem acesso a conhecimentos que antigamente eram muito difíceis. Hoje você dá um Google e tá lá, tem informação de tudo que se possa imaginar, né? Antes a gente ia na biblioteca municipal e usava a Barça. Quem tinha uma Barça em casa, né? Uma coleção da Barça era uma ostentação ter Barça em casa, né? Então a gente ia para a biblioteca para pesquisar na Barça. Hoje não, tudo é muito acessível, né? Então a palavra de moda e acessibilidade, conexão, conectado, todas essas coisas aí trazem, sem dúvida, um novo patamar para se relacionar, porque você consegue acompanhar, né, pela internet, pelas redes sociais, a vida das pessoas, dos famosos, dos políticos, enfim. E é algo muito desejado pelas pessoas, né, essa acessibilidade toda, porque tem um número enorme de pessoas que têm dados móveis da internet no celular. E também, você chega num lugar, a primeira pergunta que o povo faz é: qual é a senha do Wi-Fi? Né? Você vai num restaurante, numa lanchonete, em algum lugar, as pessoas querem a senha do Wi-Fi. Para permanecer o quê? Conectado, para ter livre acesso. Então, livre informação, livre acesso aos benefícios de tudo isso, né? Então, como é que fica, se a gente for olhar do prisma da espiritualidade, como é que fica tudo isso, né? No dia a dia das pessoas, você consegue aí saber o que se passa, conhecer um pouco mais da intimidade dos outros, onde mora, em que academia malha, o que gosta de comer, tudo isso por conta desse livre acesso, né? E de stories em stories, vai ficando mais pertinho, né? Do mundo aí que você almeja. Mas esse conceito de livre acesso, o que eu fiquei me perguntando é: esse conceito é moderno? O conceito de livre acesso, ele é atual? E aí, olhando para a Bíblia, eu descobri que não é atual. Livre acesso é algo antigo, né? Tornar acessível é algo muito antigo. Então, se a gente for olhar a palavra em Gênesis, eu sempre começo de Gênesis, né? Gênesis é o começo, não dá para começar de outro lugar. Vamos começar por Gênesis. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo
3, versículo 8. Gênesis 3, 8, tá escrito assim, ó. E ouviram a voz do Senhor seu Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Bom, esse contexto que a gente tem aqui do comecinho de Gênesis, né? Passou toda a criação ali, Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansa, ele faz o homem, coloca no jardim do Éden para o homem lavrar e guardar, né? Proteger e cultivar o Éden. Traz a ele a sua esposa, né? A varoa, aquela que é carne da sua carne, ossos dos seus ossos, enfim, tem todo esse contexto. E aí, nesse momento aqui de Gênesis 3, 8, onde Adão e Eva se escondem da visitação de Deus, eles tinham comido o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles viram que estavam nus, tiveram medo, tiveram vergonha. E quando ouviram a chegada do Senhor passeando pelo jardim, eles se esconderam. Isso quer dizer que lá no momento da criação havia livre acesso a Deus. O homem tinha livre acesso a Deus, né? Deus cria o homem, se relaciona com ele, coloca no jardim, dá as funções a ele ali no jardim e vinha visitá-lo diariamente na viração do dia. Então, esse conceito de livre acesso, ele está presente lá na criação. Não é coisa da modernidade, não é coisa dos dias de hoje, não é coisa de internet, livre acesso. Livre acesso é uma coisa que já vem desde a fundação do mundo, né? Mas o que fez o homem fugir da presença de Deus, se esconder, foi o pecado. Então, a gente vai dar uma olhadinha no texto que tem em Isaías. Isaías é um profeta. Você abre o meio da Bíblia ali mais ou menos em Salmo e vai passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, no capítulo 59. Então, a gente chega ali, acha Isaías 59, nós vamos entender por que Adão e Eva fugiram da presença de Deus, se esconderam ali por causa do pecado. Esse texto, ele faz uma revelação, ele traz à luz um conceito importante, né, para nós que queremos nos relacionar com Deus. Então, Isaías 59, versículo 1 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que nos não ouça. Então, o livre acesso, ele foi dificultado pelo pecado. Porque aí o pecado faz separação entre nós e Deus, né? As nossas iniquidades, o nosso pecado faz separação. Então, assim, Deus continua com a mão estendida para abençoar. Ele continua com seus ouvidos abertos para nos ouvir, mas as nossas iniquidades é que nos separam dele. Então, aqui nesse texto a gente vai entender que o livre acesso foi dificultado pelo pecado, mas que Deus permanece à disposição, né? Olha lá o que diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação. Então, a gente precisa entender aqui que Adão e Eva se escondem por causa do pecado, e aí começa um tempo em viver separados de Deus por causa do pecado, né? Então, o livre acesso é um conceito antigo, ele estava presente no Éden, porém,
esse livre acesso foi dificultado por causa do pecado, certo? E aí a gente vai seguindo, né, na Bíblia, e nós vamos ver que Deus, apesar do pecado, ele permanece à disposição para ser acessado. Deus permanece acessível porque ele se apresenta a Abraão, ele se apresenta a Isaac, se apresenta a Jacó, se apresenta a Moisés, né? E isso mostra que Deus pretende se relacionar com o seu povo, independente das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos problemas. O Senhor pretende se relacionar conosco, né? Ele não desistiu de se relacionar conosco. Então, a gente olha que Deus tem esse desejo e continua ali lendo, caminhando no texto bíblico e acaba percebendo coisas muito intensas, muito fortes. Se a gente olhar, por exemplo, o livro de Êxodo, quando Deus faz todos aqueles sinais grandiosos no Egito para livrar o povo do Egito, a gente vê que Deus age em favor do seu povo no objetivo de ter um encontro com ele. Porque Moisés chega para Faraó e fala assim que Deus quer que o povo vá adorá-lo. Deixa o meu povo ir para me adorar. Então, o que Deus pretende é ter um encontro com o povo. Então, vamos dar uma olhadinha em Êxodo, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Êxodo é o segundo livro. Então, a gente tem Êxodo, o capítulo 19, é o capítulo ali onde o povo já saiu do Egito, já atravessou o mar, já está caminhando no deserto, né? Então, esse povo está caminhando no deserto. Êxodo 19, versículo 10, fala assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E então Deus marca um encontro pessoalmente e fala que todos vão ver, né, diante dos seus olhos. E o versículo 16, então a gente leu o 11, desce um pouquinho aí ao 16. Aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma nuvem espessa, e o sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele como fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e o povo e Deus lhe respondia em voz alta. Então Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Que maravilha é isso, né? Ouvir a voz de Deus em voz alta. Esse povo foi convidado para esse encontro, para ouvir a voz de Deus em voz alta. Eles haviam sido reunidos para isso, para ouvir a voz de Deus. Isso é uma coisa fantástica, né? Esse contexto aqui, Moisés sobe o monte para receber os mandamentos. Ele sobe ao monte para receber a tábua dos 10 mandamentos. E quando a gente vê aqui, o povo fica lá embaixo, né? Num limite ali determinado, para não chegar tão perto do monte. E Moisés sobe,
o monte. E aí no capítulo 20 de Êxodo, a gente está em 19, vira a folhinha aí, capítulo 20, a gente tem os 10 mandamentos sendo entregues, né? Então Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés ali e fala certinho todos eles, ensina todos eles. E aí a gente chega no versículo 18 de Êxodo 20. O versículo 18 diz assim, ó: e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, colocou-se bem longe e disseram a Moisés: fala tu conosco, te ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então Deus, diante da presença grandiosa, estarrecedora de Deus, o povo se afasta, vai para longe e pede que Moisés fale com eles, mas que não fale mais Deus com eles. De todo o relato que a gente tem aqui na Bíblia até esse ponto de Êxodo, Deus falou individualmente com alguns homens. E aqui ele aparece para falar na coletividade, para se relacionar com o povo de quem ele tem cuidado. E esse povo pede um atravessador. Esse povo pede um intermediário. Fale Moisés conosco, mas não fale o Senhor conosco. Não fale Deus conosco. Eu não sei quanto a você, mas eu me entristeço diante de um verso desse. Eu fico triste quando eu vejo que Deus tem uma disposição incansável de estar conosco, mas nós não queremos ouvir a sua voz. Não queremos falar com Ele pessoalmente. E aí começamos a buscar atravessadores, começamos a buscar intermediários. Você pode falar para mim assim: ai, Karen, mas eles ficaram com medo. Medo de alguém que só te fez bem. Medo de alguém que te tirou da escravidão, do peso da escravidão. Medo de alguém que te livrou de cada uma das 10 pragas. As 10 pragas destruíram o Egito e os egípcios, mas o povo hebreu não sofreu nada com as 10 pragas. Nenhuma perda. Medo de alguém que abriu o mar para você passar com os pés a seco. Quantas vezes na sua vida o mar foi aberto? Quantas vezes na sua vida o inimigo foi exterminado e você não sofreu nada, nenhum arranhão? Esse povo não molhou nem a sola do sapato. A palavra diz que eles passaram a seco. Medo de alguém que proveu o maná, um alimento diário e fresco, caído do céu. Medo daquele que tirou água da rocha quando você teve sede. Medo daquele que enviou codornizes só para satisfazer um prazer, um desejo. Não era para matar a fome. Era só para satisfazer um prazer. Medo de um Deus zeloso, cuidadoso. Sinto muito, mas a justificativa do medo para mim não cola. Essa rejeição não pode ter sido motivada pelo medo.
Esse Deus maravilhoso foi rejeitado e o povo pediu que viesse um intermediário, um atravessador. Essa percepção de que não há uma disposição em se relacionar com Deus, pessoalmente, individualmente, me entristece realmente, sabe? Saber que há milênios as pessoas vêm rejeitando esse Deus e vêm elegendo atravessadores para a sua fé, atravessadores para a sua crença, quando o plano de Deus, na verdade, era o livre acesso. O plano de Deus era o caminho aberto. Então o povo não suportava a intensidade da presença de Deus. E quando a gente lê um texto ainda em Êxodo, mas um pouco mais para frente, a gente vê que o povo não suportava a intensidade da presença de Deus, mesmo que ela viesse refletida na face de Moisés. Então a gente tem aqui em Êxodo 34, a gente está em Êxodo 20, vai um pouquinho para frente, Êxodo 34, no versículo 29, diz assim, ó: aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia, mas a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, e eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel e lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles e havia posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés para o Senhor, para falar com ele, tirava o véu, até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que este resplandecia a pele do seu rosto. Tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava novamente a falar com Deus. Então, a gente tem aqui um momento em que, depois de ter rejeitado a voz do Senhor lá no monte, eles começam a rejeitar o reflexo da glória de Deus, da face de Deus sobre a face de Moisés. E isso é uma coisa muito intensa, porque eu já li essa passagem várias vezes e várias vezes eu me peguei pensando no privilégio, na honra, na glória de Moisés, de ter o seu rosto resplandecendo a glória de Deus. Mas eu nunca havia pensado que essa atitude do povo expressa uma rejeição a respeito disso. Eu sempre parei para pensar, achando lindo, que tipo de intimidade é essa que se tem com Deus a ponto do rosto resplandecer a sua glória, a sua imagem. Mas o que eu nunca tinha percebido é que o povo havia rejeitado essa visão da glória, essa visão da luz que vem do Senhor, né? E até hoje, o que as pessoas querem é ver os sinais. Sinais como lá nas 10 pragas. Ver as maravilhas como o mar abrindo. Elas querem ver os prodígios, os milagres. Mas elas não querem ver a Deus. Elas não querem ver aquele que faz o milagre. Aquele que faz maravilhas. Elas querem a bênção, mas não querem um compromisso com esse Deus abençoador. O preço do compromisso com esse Deus abençoador. Que tristeza necessitar de atravessadores, de ídolos, ter o desejo
por intermediários, maior do que o desejo de conhecer a Deus. Isso é triste. Preparando esse texto hoje pela madrugada, eu chorei bastante, porque eu fico pensando qual é o tamanho da bondade e da misericórdia de Deus para não ter desistido ainda de se relacionar conosco. Quem pode mensurar a sua compaixão? Sendo rejeitado esse Deus há tanto tempo, há milênios, ele ainda está acessível. É insondável o atributo de perdoar, é insondável o atributo de tolerar, compreender que Deus tem para cada um de nós. Porque entre o texto de Êxodo 20, que é quando Moisés sobe o monte e o povo pede para que Deus não fale com eles, até esse texto aqui de Êxodo 34, no meio desse trajeto todo, tem o episódio do bezerro de ouro. Moisés estava demorando para descer do monte e o povo decide eleger outro atravessador, outro intermediário. Moisés, que era o seu atravessador eleito, estava no monte. Eles não sabiam se ele havia morrido ou não. Já fazia muito tempo. E então eles pedem a Arão, o sacerdote, que faça para eles outro Deus. Então eles fizeram uma coleta de todo o ouro que existia entre eles, jogaram lá na fundição e o que saiu tinha uma aparência semelhante a um bezerro. E com aquele bezerro morto, feito de ouro, olhos que não veem, nariz que não cheira, ouvido que não ouve, boca que não emite som. Com aquilo lá, eles decidiram se relacionar, adoraram, festejaram e disseram: este Deus nos tirou da escravidão do Egito. Eu não encontro palavras para descrever isso. Se dói em mim, que sou tão falha, será que não dói em Deus com um coração tão santo? Ou será que é justamente porque eu sou falha que dói? E porque Ele é tão santo, tão perfeito, tão pleno, Ele não espera nada. Ele não tem expectativas e por isso Ele jamais se frustra. Será que é isso? E eu olho para esse texto e fico pensando assim que quantas oportunidades nós temos desperdiçado de ter um Deus acessível, chegar até Ele, falar com Ele, ouvir a sua voz, ver a sua glória. Mas nós elegemos atravessadores. Sabe quando, gente, eu elejo atravessadores? Quando ao invés de ler a Bíblia e orar no secreto, como Jesus ensinou, eu deixo isso para ficar assistindo uma pregação. É bênção assistir pregação? É claro que é. Mas se isso substituir o seu relacionamento pessoal com Deus através da oração íntima, da sua leitura bíblica, onde você, através da palavra, conhece a Deus pessoalmente, se assistir pregação substituir essa prática, então você está elegendo atravessadores. Essa raiz de idolatria está em você. Se você abrir mão de conversar pessoalmente com Deus, de ouvi-lo com os seus próprios ouvidos, contemplar a grandeza dele, se você substituir isso por qualquer outra atividade espiritual, você está elegendo atravessadores.
Isso está dentro do meio cristão. Não é olhar para fora e apontar a idolatria em outras denominações. É olhar para dentro e ver o quanto a gente ainda tem para corrigir, o quanto a gente tem para consertar. E esse povo que não suporta ouvir a voz de Deus e não suporta ver a glória de Deus, rejeita esse Deus vivo e não experimenta nem da sua bondade, nem da sua misericórdia, da sua compaixão. E num esforço ainda sobrenatural de se relacionar conosco. Lembra que lá em Isaías 59, o pecado faz separação entre nós e Deus? Lembra desse texto? Pois é. No esforço de rasgar esse véu que faz separação, Deus entrega Jesus. Através da cruz, através da sua carne mutilada, do seu sangue derramado, o véu foi rasgado. O véu do templo, que fazia separação entre o átrio, o lugar santo e o santíssimo, foi rasgado. Para que qualquer um de nós, pelo sangue de Jesus, pudéssemos chegar a Deus. Livre acesso. Pelo perdão dos nossos pecados. Esse sangue que perdoa é esse sangue que chega ali na palavra de Isaías 59. O perdão pelos pecados que faziam separação entre nós e o nosso Deus. Para ter acesso a esse Deus que não está com a mão escolhida e nem com o ouvido surdo. Então, o caminho foi aberto. Jesus, através do seu sacrifício, abre esse caminho de novo, escancara esse caminho. E Mateus 27, 51 é o contexto ali da crucificação, quando Jesus entrega seu espírito. Mateus 27, 51 fala assim: eis que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, a terra tremeu e fenderam-se as rochas. Então, a obra da cruz promove um novo e vivo caminho, como está lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 10. Por um novo e vivo caminho, temos a ousadia de chegar diante dele. Que caminho é esse? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é um com o Pai. Ele e o Pai são um. Se eu venho até Jesus, eu venho ao Pai. Sem atravessadores, porque eles são um. O fato de aceitar Jesus e o seu sacrifício da cruz não quer dizer que eu estabeleci ali um atravessador. Não. Ele é um. Se eu chegar a Jesus, eu encontro o Pai. Eles estão unidos, perfeitamente unidos. Um Deus triuno. Então, quando eu elejo atravessadores, eu desprezo o sacrifício da cruz. Eu desprezo a obra do Calvário. Se eu estiver colocando entre mim e Deus qualquer outra coisa para chegar a Ele, qualquer outro intercessor, eu desprezo a obra da cruz, eu desprezo o que Jesus fez. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Porque Ele mesmo é o próprio Deus. Então, nós precisamos olhar para a obra do Calvário e entender que por causa dela, eu não preciso de atravessadores, eu não preciso de intercessores, de intermediários. O caminho está aberto, eu posso me encontrar com Deus, pessoalmente. E o Senhor, que vê tudo o que está em secreto, Ele ouve a minha oração, Ele me responde, Ele fala comigo, Ele te ouve, Ele te responde, Ele fala com você. Mas é necessário se apresentar diante dele.
Se a gente fizer igual o povo lá de Êxodo, que não quis ouvir a voz dele nem ver a sua glória, fica só esperando ter contato com as bênçãos, com os sinais, com os prodígios, então seremos muito pobres. Ter um Deus tão grande, tão maravilhoso e desprezar essa oportunidade é muita pobreza, né? Mas vamos orar para que o Senhor nos permita ter esse entendimento aberto e chegar a Ele pessoalmente, por este caminho que Ele abriu para se relacionar conosco, ok? Então a nossa reflexão a respeito da palavra é essa. Vamos orar para que o Senhor nos ensine aquilo que nós precisamos aprender. Se você tiver a oportunidade de fazer essa oração sozinho, de olhos fechados, sua cabeça reclinada, faça isso. Se você não puder, saiba que o Senhor é aquele que sonda corações. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a nossa vida a Ti. Primeiro nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos por desprezar a Tua presença, a Tua voz, a Tua glória, a Tua manifestação de tantas formas em nossa vida, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pela falta de disciplina para não manter contigo um encontro diário. Temos tanto espaço na agenda para tantas coisas, mas o tempo de oração, devocional, de leitura bíblica, o tempo de te conhecer pessoalmente, às vezes fica suprimido por tantas outras coisas. Pai, nós desejamos corrigir isso. Perdoa-nos, lava-nos, faze-nos de novo, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas. Ensina-nos, Senhor, a falar e ouvir e ver a Tua face sem medo, sem restrições, sem receio. Dá-nos a consciência da dimensão da Tua bondade. O dia que nós compreendermos, Pai, a dimensão da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, aí sim, nós nos achegaremos diante de Ti de uma maneira leve, natural. Dá-nos, Senhor, esse privilégio, essa bênção, Pai. Nós queremos receber ao Senhor, ó Pai, e dizer que em nada Te rejeitamos. Recebemos a obra do Calvário, recebemos o sangue de Jesus e em nada, Pai, desprezamos os Teus feitos. Perdoa-nos, lava-nos e corrige, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos perdoe, que Ele nos faça desejar a Sua presença, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Uau, hora de dizer tchau. Mas antes, eu quero falar para vocês, então, aqui, um aniversariante especial de hoje. Um aniversariante muito especial, meu tio Edson. Ele que um dia orou para Deus, clamando pela minha conversão, clamando pela minha vida, né? Esse Deus, Ele ouviu a oração do coraçãozinho desse tio aí. Então, um beijo para o tio Edson e que esse Deus que ouve oração responda ao coração dele, dando mais saúde, mais energia, mais alegria, mais fé e que ele continue sendo essa pessoa amável que todos nós gostamos tanto. Beijo, viu, tio? Bom, e evento, né, gente? Próxima sexta-feira, viu? Dia 8, tem o tradicional evento da Arca em comemoração ao Dia da Mulher, né? Todo ano, não falha, as meninas ali corajosas organizando, encabeçando esse evento, a Toninha, todo o pessoal. E a gente tem, então, pode chegar lá na Arca, comprar o seu ingresso, né? Sexta-feira que vem, dia 8, Dia da Mulher, 8h30 da noite. Aquele jantar tradicional só para mulheres.
E aí, na semana que vem, na outra semana, né, dia 12, 13 e 14 de março, tem o Glamour Mulher. Eu ainda tenho mais um programa com tempo para falar do Glamour Mulher antes que ele aconteça, né? Que vai ser o nosso encontro de sábado que vem, no dia 9. Mas eu vou falar para vocês. Glamour Mulher esse ano vai ter 2 etapas, dia 12 e 13, lá no Anfiteatro da Biblioteca, né? E início às 19h30 e depois no dia 14, coquetel no Gêmeos Pub com desfile. E homenagens às princesas, rainhas, ok? Então, gente, depois eu conto mais para vocês, mas toda a programação da Life durante a semana inteira, trazendo aí as atualizações sobre a realização do Glamour Mulher, que esse ano tem o apoio do CVV e do Interact Club na realização. Certo, pessoal? Então, o nosso sábado fica por aqui. Nosso encontro é na semana que vem, às 7 da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. Um bom final de semana, um bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Shabbat Shalom.